Eu gostaria de repartir com os irmãos uma palavra que me veio ao coração. Está escrito no livro do Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo 5 e 6. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 5 e 6. Todos acharam? Já está aqui, né? Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? Ou, em outra tradução, queres ficar curado? Eu meditando nessa palavra, nessa tarde, já outro dia, eu continuei lendo a palavra, e no versículo 40, Jesus disse assim, e não quereis vir a mim para terdes vida? Eu quero tentar dissertar dentro dessa palavra que muitos querem ficar são, mas não querem vir a Jesus. E essa pergunta foi feita exatamente a este homem, que por causa dos seus próprios pecados, diz a Bíblia lá no versículo 14, que ele estava paralítico há 38 anos. E Jesus sobe, irmãos, para Jerusalém, e próximo à porta das ovelhas diz que havia um tanque chamado Betesda, que quer dizer casa de misericórdia. E aquelas pessoas ali, eles acreditavam que de vez em quando vinha um anjo e agitava aquelas águas ali, e o primeiro que descesse aquelas águas seria curado. E diz o versículo 3, que havia uma grande multidão, não era pequeno, era uma grande multidão, de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas, para que pudesse ser o primeiro a descer naquele tanque para ser curado. Eu fiquei imaginando que desespero do cego, né? Sabendo que era uma vez só que o anjo vinha para agitar a água, e o cego querendo ser curado e não conseguindo enxergar, e ao mesmo tempo o ressecado lá, que quer dizer ter os ossos ressequidos, secos, pulando para querer chegar na frente, e era o aleijado, porque a Bíblia diz que era uma grande multidão. Eu comecei a pensar a respeito dessa situação, a respeito do tanque de Betesda, que quer dizer casa de misericórdia, e comecei a trazer uma semelhança da igreja, que como casa de misericórdia que é também, ela atrai multidões de enfermos espirituais. Pessoas, irmãos, que vive uma vida doentia espiritual, não consegue, digamos assim, desenvolver-se espiritualmente, porque são enfermos espirituais. Comecei a pensar nos cegos, uns há 30, 40, 50 anos dentro da igreja, e nunca conseguiram enxergar, através da palavra, a pessoa de Jesus. Até ouvem, porque ele é cego, não é surdo, mas nunca conseguiram, através da palavra, enxergar Jesus. Os mancos espirituais, aqueles que não conseguem fazer veredas direitas para os pés. E o escritor aos Hebreus, ele disse, olha, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés. Para aquele que manqueja, não se desvie inteiramente, mas que antes seja curado. E está nos dizendo aqui que realmente dentro da nossa igreja, eu estou falando não da comunidade aqui, mas da igreja de Jesus, nós temos os que manquejam, e que em vez de fazer veredas direitas, vive nas veredas tortas.
E temos ainda os ressecados espirituais, aquele que tem os ossos secos. São as pessoas que, dentro do lado espiritual, dentro das igrejas, esperam movimentos de círculo de oração, esperam correntes de 5, 10, 15 dias, fazendo aquela ladainha. Pessoas que vivem aguardando festa de círculo de oração, festa não sei do que, festa da juventude, vivem exatamente esperando movimentos para poder, muitas vezes, ser sarados, mas vão e voltam sempre da mesma coisa. Pessoas problemáticas, com o seu psique arruinados, irmãos, fragilizados. Pessoas com as almas em frangalho, vivendo à base, muitas vezes, de remédios. Pessoas sem paz, sem confiança, mas se acostumando no lado espiritual fragilizado, como este homem que há 38 anos estava ali, diante daquele tanque de Betesda, diante da casa de misericórdia, e não conseguiu libertar-se. Muitos dos crentes nos dias de hoje vivendo como zumbis, mortos-vivos espirituais, aguardando milagres, mas não querem vir a Jesus. Foi o que Jesus disse: e não quereis vir a mim para ter vida. Dizendo ser crentes, mas disputando entre si próprio, guerreando a sua própria mente, a dúvida, a falta de confiança na palavra de Deus e no próprio Deus. Não dando crédito, por esta razão sofrem. Por esta razão, os seus pensamentos são sempre negativos, são cegos, são mancos, são ressecados espirituais. Mas diz a palavra que Jesus passa por uma grande multidão de doentes e dirige-se a esse único homem, que há 38 anos estava ali, já havia se acostumado com aquela situação, talvez desprezado por muitos que o conheciam e apontavam-lhe os dedos, dizendo: tu estás colhendo o preço do teu próprio pecado, porque a Bíblia diz no versículo 14, que dá de entender que aquele homem ficou paralítico por as suas próprias falhas. Mas Jesus, o autor da vida, Jesus, irmãos, aquele que disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância, vida com qualidade. Este Jesus que disse: olha, quem ouve, quem dá crédito à minha palavra e crer nela, tem a vida eterna. Ele sobe a Jerusalém e pensa consigo: eu não vim buscar os sãos, mas os doentes. Eu não vim salvar aqueles que não precisam de remédio, não precisam de médicos. Eu vim salvar exatamente aqueles que reconhecem que precisam. Por isso Jesus fez a pergunta para ele: queres ficar são? A história diz que Jesus queria, através daquele homem, quando se dirigiu àquele homem, ele queria também chamar a atenção do povo judeu, aos líderes religiosos da época, pois a nação de Israel estava enferma, como aquele homem que ali estava. A razão de Jesus curar aquele homem, Jesus queria chamar a atenção de Israel, porque Israel se encontrava tão enfermo como aquele homem que ali estava. Diz a palavra que ele veio trazer a oportunidade para aqueles que quisessem ficar são, para aquele homem se quisesse ficar são. Aquele homem, irmãos, era exatamente o retrato da nação de Israel. Eu fiquei pensando a respeito da nossa nação brasileira. O povo hoje dizendo ser gospel, ser evangélicos, mas vivendo numa cegueira espiritual. Dentro das próprias igrejas, a ganância tem tomado conta das igrejas, a disputa entre eles próprios. Muitos vivendo como zumbis espirituais. A apostasia tem entrado dentro da igreja, e eu posso lhes dizer que menos de 3 meses atrás, eu nunca vi tantos pastores tirando a sua própria vida,
Há menos de 3 meses eu soube de 3 pastores que tiraram a sua própria vida. O que é isso? Vivendo o evangelho, irmãos, de fachada. Vivendo o evangelho, irmãos, como aquele homem que Jesus pergunta: queres ser curado? E ele não responde que sim. Nesta situação que Jesus veio exatamente socorrer aquele homem, e socorrer a nação, ele pergunta: queres ser curado? E eu posso assim meditar com vocês nessa noite, e talvez você dentro do seu coração pergunta: mas curado de quê? Quantos traumas do passado que muitos de nós, irmãos, carregamos. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas diz a Bíblia: examine-se, pois o homem a si mesmo. Quantos traumas, quantas iras alojadas dentro do coração, quantos rancores que têm enfermado a alma de muitos. A pergunta de Jesus é nesta noite: queres ficação? Pessoas que vivem na cegueira espiritual, que não conseguem desfrutar da paz que só Jesus tem. Querem ser curados da angústias, de depressões, que perturbam muitas vezes o nosso ser, das incertezas que muitos vivem, de não saber se ao passar para a eternidade, onde passará. Curado de pecados muitas vezes não confessados, de culpas que perturbam nossa alma. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é em vão, ou de vez em quando acontece comigo, acontece com você, o que acontecia com o salmista Davi, quando no versículo de número 5 do capítulo 42, ele pergunta para si próprio e diz: por que estás abatida, ó minha alma? Ele faz uma pergunta para dentro dele mesmo, e ele analisa, ele faz uma autoanálise, e ele diz: espera em Deus. Ele trazia a resposta, irmãos, porque ele sabia que em Deus há misericórdia. Nós podemos ser tomados, eu, você, qualquer um, muitas vezes de angústia, muitas vezes de problemas que nos cercam, mas a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É preciso eu e você depositarmos mais a confiança, a nossa fé nesse Deus tão maravilhoso que disse: eu não vos deixarei só. Prometeu estar conosco todos os dias. E muitas vezes, pela falta de confiança nossa, nós sofremos, nós nos angustiamos. Este homem, quando Jesus pergunta: queres ser curado? Ele titubeou diante da pergunta de Jesus. Ele não respondeu nada. Por quê? Porque diante das dores que ele talvez sofria, das dificuldades, dos desconfortos, ele já havia se acostumado. Para ele já era cômodo, há 38 anos estar daquela maneira, ele já recebia até esmolas, já sabia agora, dentro da pergunta de Jesus: puxa, 38 anos assim, ele já devia ter uns 60, se eu ficar são, o que é que eu vou fazer da minha vida? E ele não responde, querendo dizer sim, eu quero. E é exatamente esta falta de resposta na nossa vida espiritual que muitas vezes nos faz, irmãos, cegos, coxos e aleijados espirituais. Pela falta muitas vezes da decisão de tomarmos e dizer: Jesus, eu quero melhorar a minha vida. Eu quero, Jesus, ser diferente. Jesus, eu quero. Tu conheces as minhas fraquezas, mas eu quero. Exatamente, irmãos, era cômodo para aquele homem, diante daquela situação que ele estava. Ele era alvo de atenção. A sua peregrinação diária lhe tornou tão costumeira que já não fazia diferença ele sair da sua casa e ir lá para o tanque de Betesda todos os dias. Ele havia acostumado, já não fazia mais diferença.
Fiquei pensando, não é assim que acontece com muitos de nós? Saímos quarta, domingo, muitas vezes outro dia de tem trabalho na igreja, vemos quarta, nos acostumamos a vir na casa, na igreja, mas muitos vêm e voltam, não estou falando só da casa dos amigos, essa palavra é para mim também, mas muitas vezes vêm e vão e saímos da mesma maneira. Por quê? Porque não fazem como o cego de Jericó. Quando Jesus pergunta, que queres que eu te faça? Ele prontamente responde, que eu veja, Senhor. A resposta, irmãos, tem que ser de dentro do nosso ser, do nosso coração, o desejo de dentro de cada um de nós, de melhorarmos a nossa vida, de queremos melhorar, de queremos ser diferente. E o Espírito Santo pergunta a cada dia para nós. Ele fala conosco, ele trabalha nos nossos corações. Depende de mim e de você. Muitos, como este homem, irmãos, havia presenciado algumas curas e milagres diante do tanque, mas ele mesmo continuava doente. Com seu psicológico já ressecado, e não dando mais nem crédito à palavra, para aquele que disse, queres ficação? Interessante que Jesus não perguntou as dificuldades dele. E não quer saber da minha e da tua. Ele não quer saber das nossas lamentações. Jesus não pergunta nada para ele. Mas ele começa a se desculpar. Olha, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim, começou a fazer desculpas. Jesus não perguntou aquilo para ele. Jesus perguntou se ele queria ser curado. E muitas vezes nós, da mesma forma, começando a colocar desculpas em A, em B e C, nos dificulta muitas vezes de sermos curados daquilo que incomoda nosso ser lá dentro da nossa alma. Eu conheço a história de uma moça, eu li agora há poucos dias, que essa moça, ela gostava de ficar doente. Eu li, está lá o livro lá em casa, e perguntaram por quê. Ela disse, eu fico mais, digamos assim, perto da minha mãe, eu recebo mais carinho do meu pai, eu sou mais alvo de atenção. Pessoas que parece que não, mas no lado espiritual e mesmo no lado físico, nós temos muitas pessoas desse tipo. E por essa razão que parece uma pergunta ofensiva, parece uma pergunta tola de Jesus quando perguntou, queres ficação? Talvez nós diríamos, mas que pergunta, quem é que não quer ficação? Mas tem gente que não quer não. E especialmente do lado espiritual. Tem gente, irmãos, que se acomoda e gosta daquilo que faz. A diferença que diz a palavra, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Não é que o justo não peca. Ambos pecam, um mais, outro menos. Mas o ímpio peca e gosta do que faz. O justo, ele peca, mas ele se arrepende. Essa é a diferença. Jesus pergunta, queres ficação? Aquela pergunta era para ir no profundo da alma daquele homem, no mais íntimo do ser daquele homem. Mas ele não responde, ele não dá muito crédito. E nessa noite eu pensava, quantos crentes hipocondríacos espirituais são aqueles que fazem da doença física ou espiritual, ou mesmo psicológica, a única maneira de se relacionar com os outros. A única maneira de ser chamado a atenção. A verdade, irmãos, é que se nós não quisermos mudarmos, se nós não quisermos sermos curados, nos tornaremos cada vez mais amargos e incompreendidos. Porque muitas vezes nós imaginamos que somos vítimas inocentes das maldades, dos descasos dos outros,
esquecendo do que a palavra de Deus diz, de que se queixe o homem, queixe-se o homem dos seus próprios pecados. São pessoas que gostam de atenção, que vivem se lamuriando, que vivem numa vida preocupação constante, afetando o seu psicológico e não tendo uma vida livre. Pois Jesus disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essas pessoas só pensam em derrotas, só amarguras e não querem ser curados. Eu pensava há dias atrás da palavra de Jesus quando disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. No mundo tereis aflições. Eu fiquei pensando, que paz. Só a gente pode saber a diferença dessa paz quando perde ela. Paz é tranquilidade de alma. É ter a certeza de que tudo está bem. E ainda que as coisas muitas vezes no nosso ser não vai bem, todavia, nós diante da palavra de Deus, nós cremos que a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem. Aquilo que muitas vezes nós pensamos ser luta, ser problemas, todavia é Deus trabalhando comigo e contigo, irmãos, para que possamos chegar mais perto deles. Essas pessoas vivem preocupação constante, afetando o psicológico e não vivendo uma vida livre, como já falei. Agora eu quero dizer nesta noite para mim e para você, existe uma harmonia entre o meu querer e o querer de Deus. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, para que Jesus possa, irmãos, abrir, para que Jesus possa nos dar a vitória em tudo que nós precisamos, é preciso nós abrir a porta do nosso coração. Jesus não chegou curando aquele homem, não. Ele disse: queres ser curado? Jesus respeita a minha e a tua decisão. Jesus, irmãos, ele não vem entrando assim, não. Ele respeita o meu e o teu pensamento, o meu e o teu querer. Essa harmonia, irmãos, quando nós nos colocamos na mesma vontade de Deus, tá? Vem a cura interior. Vem a vontade de liberar perdão para aqueles que nós, muitas vezes, amaldiçoamos, para aqueles que muitas vezes nós temos ira deles. Essa harmonia, ela parte de dentro do querer meu, do teu querer, em melhorar, em perdoar, em ser livres. Esta mudança, segundo a palavra de Deus, nós encontramos somente nela, na Bíblia Sagrada. E quando eu olho para o Salmo 119, 50, na versão da Bíblia Viva, diz assim o salmista: quando eu estou cercado de problemas e de dificuldades, uma coisa me anima e me consola, diz o salmista, é a tua palavra, me enche de forças e poder para enfrentar as situações. Deus se agrada de mim e de você quando nós meditamos na palavra dele, quando nós nos colocamos à disposição de Deus. A coisa está ruim, mas tu estás no controle. Deus, tu sabes de todas as coisas. Eu me lembrei agora de uma certa criança, duas crianças, que um pai era mestre de barco e o pai foi para fora com o barco e levou o filho e o filhinho levou um amiguinho também. E de repente começou a ficar bravo o mar e começou aquele barco quase que a afundar e o menino que estava de visitante perguntou assim: tu não estás com medo? O menino que era filho do mestre disse: não, teu pai é o piloto. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, sabendo que nada acontece na minha e na tua vida sem que não seja a permissão de Deus, nós vivemos uma vida tranquila. A palavra do Senhor tem poder, irmãos, para cicatrizar feridas,
para mudar situações, para dar forma de nós encararmos a vida da melhor maneira possível. Mas a boa semente, ela depende de um bom solo para poder germinar e dar fruto. Uma boa semente depende, irmãos, do meu e do teu coração, suscetível a Deus, aberto para Deus, poder operar através da minha e da tua vida. E para isso é preciso nós darmos ouvido o que Jesus disse: queres ser curado? E prontamente nós falamos: Senhor, eu quero. O que antes dependia de esforço, lá no passado, de um esforço pessoal, hoje depende apenas de crer em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Este homem, ele estava convicto da sua cura. Conforme o versículo 11, disse: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Ele estava convicto de que fora curado, mas ele não sabia que era Jesus. Lá no versículo 13, diz assim: e o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus havia se retirado. Ele fora curado, mas não sabia quem era Jesus. E eu fiquei pensando, é possível? Nós vemos transformações da vida dos outros, vemos pessoas ser curadas, vemos pessoas ser transformadas, mas mesmo assim, irmãos, nós continuamos a não conhecer Jesus. E não nos interessarmos nem saber quem Ele é. Diz a palavra de Deus: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É preciso que haja de mim e de tua parte um interesse, uma vontade, de nós chegarmos cada vez mais pertinho de Deus. De desejar afetuosamente a sua palavra dentro do nosso coração. E eu quero nessa noite encerrar esta palavra. O hino que me toca profundamente, quando às vezes eu ouço ele, que tem como título este livro, este hino, que diz assim: Grito da Alma. Não sei se vocês já ouviram esse hino. E a estrofe diz assim: grito da alma, só Jesus pode ouvir. Ele nos traz a calma, porque só Ele sabe e entende o que passa aqui. Dor, angústia e lamento. Sua alma te faz sussurrar, mas o grito explode no peito. Não tem jeito, você tem que falar. Nós que conhecemos a palavra de Deus, temos que dizer como Pedro: para onde iremos nós, se só tu, Jesus, tens palavra de vida eterna? A palavra do Senhor, irmãos, ela só consegue germinar nos nossos corações se nós abrirmos a nossa alma. É o que disse Jesus lá no Apocalipse: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. É preciso estarmos atentos àquilo que Jesus pergunta para mim e para você nesta noite. Queres ficação? Eu não sei qual é o teu problema, o meu problema eu sei, mas eu quero dizer que eu preciso melhorar, eu preciso curar muitas coisas dentro de mim. Eu preciso melhorar muitas coisinhas dentro de mim. Eu sei que você não é diferente, porque Ele disse que Ele mesmo nos aperfeiçoará. Se Ele vai nos aperfeiçoar, é que enquanto nós estivermos aqui não somos perfeitos, mas queremos seguir Jesus. Queremos Jesus. Nós somos como o cego que diz: Senhor, que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. Eu quero ver, eu quero Jesus. E tem sido, irmãos, a minha oração constante: Jesus, eu te quero. Nessa noite, esta palavra que eu tenho para a igreja, e eu quero deixar pergunta para você. Você sabe o que é que afeta o teu ser, o teu íntimo, a tua alma? O que ela está gritando e o porquê? Não importa o que é. Jesus pergunta: queres ficação? Amém? E eu encerro aqui esta palavra e quero lhe convidar, irmãos, para se pôr de pés. E quero que cada um faça uma análise
Coloque a tua mão no peito, coração aqui, ó. Fecha os teus olhos e conta para Jesus qual é a tua dor. Conta para Jesus qual é o problema que está sentindo ressecado espiritual, que está sentindo cego espiritual. Conta para Jesus. Diz o apóstolo Paulo, examine-se, pois o homem a si mesmo. Nós vamos orar aqui por João Vitor, menino de 1 ano, que está com cisto na cabeça, que está pressionando o cérebro. Nós vamos orar pelo João Vitor, e Jesus conhece. Vamos orar, vamos ser sinceros com Deus agora. Dizer, Jesus, tu sabes o que se passa aqui. Tu sabes do que eu preciso ser curado, Jesus. Do que eu preciso melhorar o meu viver contigo. Oramos, Deus amado. Jesus, nesta noite, a tua palavra tem sido pregada. Tu conheces cada coração, eu não conheço. Mas tu sabes. Eu sei, Senhor, o quanto eu preciso de ti. Eu preciso, sim, ser curado. Eu preciso que meus olhos, Senhor, espirituais sejam mais abertos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Eu preciso, Jesus, melhorar a minha vida no dia a dia, pois muitas vezes sou ressecado espiritual, sou enfermo espiritual. Muitas vezes, Senhor Deus, tenho até vergonha de viver diante de um Deus tão maravilhoso. Porém, o que me consola a alma, tu não viesse buscar o são, mas os doentes. E aqui eu me encontro diante de ti. Tu conheces, Deus, os corações. E tu sabes, Deus, o psique de cada um. Muitas vezes, tomado pelas dúvidas, tomado pela incerteza, Senhor, pela falta de conhecimento na tua palavra. E tu disseste, não quereis vir a mim. Ajuda-nos a irmos a ti, a examinarmos a Escritura, a darmos crédito, porque a tua palavra é fiel, a tua palavra é verdadeira. Oh, ajuda-nos, Deus, a abrir nossos corações. E como Deus, terra, Senhor Deus fértil, possa absorver a tua palavra e que venhamos dar fruto para o teu reino. Eu oro neste momento pelo João Vitor, Senhor. Tu sabes, Deus, o que se passa na cabeça dessa criança. Deus, para ti não há problema e tu podes resolver. No teu nome, Jesus, nós curamos esta criança. No teu nome, Senhor Deus, nós expulsamos todo o mal. Nesta noite eu oro, Deus, pela igreja aqui presente. Pelos meus irmãos, Senhor, que igualmente a mim, somos cheios de fraquezas e falhas. Todavia, estamos diante de um Deus misericordioso, que diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu os lanço fora. Ah, Deus, como eu tenho prazer em te servir. Como eu sinto consolo no meu viver através, Senhor Deus, das tuas promessas. E por essa razão, nesta noite, eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.